Em 98 foi realizado um grande simpósio sobre a dívida externa em Brasília. No simpósio foi tirado que nós realizaríamos um tribunal da dívida externa, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em abril de 99, com mais de 2.500 participantes. Passado o tribunal, nós fizemos uma reunião em seguida e resolvemos chamar então um plebiscito, uma consulta popular. No ano 2000 fizemos o plebiscito, mais de 6 milhões de votos, levamos ao Congresso, ao presidente que não nos recebeu, ao Senado, à Câmara, ao Legislativo e ao Executivo, os resultados, um documento com o resumo dos resultados e das demandas que nós fazíamos ao governo. E foi um plebiscito que gerou muito debate na sociedade. Vários economistas, o próprio ministro da Fazenda se pronunciou na época, o Malan, contra o plebiscito. O PT foi um partido fundamental na organização desse plebiscito naquele momento, teve à frente desse processo, produzindo materiais e tal. Era outro Brasil, era outro cenário. A luta da auditoria cidadã teve início logo após o grande plebiscito que foi realizado no ano 2000, aqui no Brasil, envolveu centenas de entidades da sociedade civil em todo o país. Foi realizado em 3.444 cidades e colheu mais de 6 milhões de votos. Uma das perguntas do plebiscito era sobre a auditoria. Então, a pergunta era mais ou menos nesses seguintes termos: você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria prevista na Constituição? Mais de 6 milhões de pessoas, Pronzato, responderam não. Ou seja, as pessoas queriam que se fizesse uma auditoria para que se soubesse que dívida era essa. O que é auditoria? A auditoria da dívida nada mais é do que você fazer um levantamento minucioso da forma como essa dívida foi construída. Inclusive, não apenas, mas inclusive da legalidade ou ilegalidade de como essa dívida foi construída. Porque percebam, se o estoque da dívida a cada período nada mais é do que a dívida no período anterior, mais nova dívida criada, mais quanto ela cresceu pela taxa de juros, se eu tenho alguma contaminação de ilegalidade em algum momento, o próprio crescimento lá na frente dessa dívida está contaminado por aquele ponto de partida. Se você identifica essa legalidade num tipo de auditoria, você fala, a partir daqui eu não reconheço o resto, que cresceu com base nisto. É uma forma mais dura, inclusive, do ponto de vista jurídico, de renegociar os termos do pagamento da dívida. O Brasil, no ano passado, foi o 7º maior PIB do mundo e foi o 85º em desenvolvimento humano. Quem é responsável por esse hiato? A dívida. O endividamento é o principal responsável. O que nós queremos com a luta da auditoria cidadã da dívida é que os recursos cheguem aonde devem chegar. O Brasil, um dos países mais ricos do mundo, é extremamente injusto. Nós não temos aqui uma saúde pública decente, uma educação decente, transporte, um cuidado com as pessoas, com os idosos, com os jovens. Não temos. Por quê? Se somos tão ricos. A dívida sangra os recursos e não deixa que os recursos cheguem onde devem chegar. Se a gente se endividasse para progredir, para crescer, eu seria a primeira a dizer, não, é uma boa dívida. A dívida pública no Brasil, infelizmente, não tem cumprido as funções que, em geral, a dívida pública oferece para os países que buscam o seu desenvolvimento, do seu ponto de vista soberano, do seu ponto de vista, especialmente, de conferir ao seu povo o bem-estar. Aquela ideia que, em geral, a sociedade tem, que a dívida seria um instrumento de financiamento, que a dívida corresponde a um recurso recebido pelo país e por isso tem que ser paga, há décadas não tem sido assim.
no endividamento público, tanto interno como externo dos nossos países. Nós chamamos isso de sistema da dívida. É um sistema com várias engrenagens. Esse sistema corresponde à distorção da utilização do endividamento público, de tal forma que ele deixa de ser aquele instrumento teórico de financiamento do Estado e passa a ser um mecanismo de subtração de recursos públicos. Porque, na realidade, o que está sendo feito no Brasil é dívida para pagar dívida. A dívida é uma coisa que às vezes é necessária para um governo, ela é. Ninguém descarta que uma dívida não é necessária, mas a dívida tem que ter uma contrapartida de serviço, não existe. O que está acontecendo no país é que, como o Brasil não consegue pagar os juros, ele cria mais títulos e paga, e é por isso que a nossa dívida cresce. Porque se houver, em qualquer economia, quando você tem uma amortização de uma dívida, a dívida tende a diminuir, não a crescer. Se você está fazendo amortização, nós estamos pagando em dia, como é que a nossa dívida cresce? Porque, na realidade, o que está sendo criado é dívida sobre dívida. Quando fizermos a CPI Nós precisamos desarmar essa bomba. E para desarmar essa bomba, tecnicamente, não há muita dificuldade. Eu quero assumir publicamente, eu não sou um neutro observador da cena nacional, posso até ser um candidato uma hora dessa, compromisso com a auditoria da dívida brasileira. Porém, eu tentarei me cercar.